E aí, querido, graças e paz. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. De antemão, eu já queria explicar o motivo de eu estar de fone aqui, porque eu tô gravando áudio pelo celular. E quando a gente grava aqui pelo microfone do celular, do fone, né, fica um pouquinho melhor. Enfim, só por isso. Vocês devem estar reparando aí que eu tô num formato meio diferente. Hoje eu não ia gravar vídeo, mas eu tenho que ser fiel, né, cara, comigo mesmo. Eu enfrento muita dificuldade com constância e eu tô tentando quebrar isso, quebrar esse ciclo. Dois ciclos que eu tenho tentado quebrar na minha vida, como tantos outros. E esse aqui é mais um deles. Então, eu decidi para não desistir, fazer o feito, né? Que é melhor do que o perfeito. E geralmente o perfeccionismo ele me atrapalha muito, então eu coloco bastante coisa aqui, né? Muitos adornos, iluminações para tentar entregar a melhor qualidade possível. Nem sempre eu consigo, porque tudo funciona na base da gambiarra. Mas é isso. Hoje eu não ia gravar vídeo porque eu até tinha um tema diferente. Eu ia falar sobre os de repente de Deus, esse padrão que aparece muito na Bíblia. Ia fazer no formato de Praticando a Palavra Podcast, que é o formato que a gente tem falado muito aqui, tem sido interessante de fazer. Mas hoje eu acordei num daqueles dias, né, que você do outro lado talvez conheça bem ou não. Porque são dias bem pessoais. São dias de bastante complicação, de bastante pensamentos, e geralmente não são pensamentos positivos, são pensamentos bem contrários à fé que nós professamos. E eu fico bem reflexivo em dias assim. Hoje eu abri o YouTube aqui, eu queria só consumir conteúdo, sabe? Eu queria ouvir alguns irmãos que eu gosto muito de ouvir, como Douglas do Jesuscope, né? Que é algo que eu gosto muito, os podcasts do Talmidim lá, que é o quadro que ele faz. E são coisas que me edificam muito, e eu parei aqui e falei, cara, eu só quero receber, né? Não quero entregar nada. Mas pela questão da constância, eu senti de fazer esse vídeo aqui um pouco diferente, um pouco mais aberto, mais franco. Eu queria falar com você que talvez esteja experimentando um período bem complicado, assim como o meu. Eu tenho enfrentado bastante dificuldade em muitas áreas da vida, em muitos aspectos. E às vezes é bem difícil, sabe? É bem difícil se manter firme, se manter de pé. Principalmente quando a gente está tentando ser fiel numa geração em que a infidelidade é premiada. Você vê o tempo todo a infidelidade sendo premiada. E parece muito injusto, né, cara? Existe um salmo, se eu não me engano, não foi Davi que escreveu, acho que foi Asaf, que é um dos salmistas também. E ele escreve para Deus dizendo que ele ficou muito triste, eu tô parafraseando, claro, porque ele olhou para a vida dos ímpios e ele viu os ímpios prosperando enquanto o justo perecia. Até que ele entrou no templo de Deus, e ali no templo de Deus, contemplando a sua beleza, ele percebeu que tudo que o ímpio tinha era a prosperidade dessa terra, era a recompensa dessa era, mas que o justo prosperaria eternamente. E não era só uma prosperidade financeira, material, física, era uma prosperidade que transcendia qualquer outro tipo de prosperidade. Mas, humanamente falando, de verdade não é fácil. E tem dias em que a gente tem que lutar muito, e eu luto muito com isso, assim, luto muito contra esses sentimentos, porque são sentimentos que não vêm do coração do Senhor, né? E às vezes a gente flerta com uma inveja, a gente olha para a vida das pessoas e vê tudo acontecendo, pelo menos parece que tá acontecendo, né? Porque geralmente as pessoas não mostram o que de fato tá acontecendo. Elas só mostram o palco e não mostram os bastidores, né? É muito difícil fazer esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui, mostrando a parte ruim. Geralmente eu abro a câmera, ligo a câmera, aperto o REC, preparo meus equipamentos aqui e mostro para você as melhores partes daquilo que eu consegui gravar. Todos os meus vídeos passam por um processo de edição. Eu não mostro os erros, eu não mostro as falhas, eu não mostro as coisas que às vezes eu falo errado. Coisas que eu vou filtrando na edição, que eu vou cortando, que eu vou tirando.
E a vida é isso. É uma grande superficialidade, né? No dia a dia a gente não consegue editar. A gente não consegue cortar e juntar com uma outra parte, tornar tudo perfeito, tudo linear. A vida é como um compasso cardíaco, né? Tem altos e baixos, tem dias que são bons, outros nem tanto. E hoje eu tô num desses dias. Um dia bem ruim. E tá tudo bem. Deus não tem problema com isso. Ele não tem problema com a nossa insatisfação. Ele sabe quando a gente tá insatisfeito. E eu já disse pra ele hoje que eu tava bem satisfeito. Com tudo que tem acontecido, com tudo que a gente tem visto. Os dias são maus, sabe, queridos? Eu falo isso várias vezes, mas os dias realmente são maus. A palavra de Deus diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e eu tenho visto o amor se esfriar. E quando a Bíblia fala disso, ela não fala só... Na verdade, ela não fala das pessoas que estão fora, ela fala das pessoas que estão dentro. Fala das pessoas que têm contato com a palavra tantas e tantas e tantas vezes, não só através da Bíblia lida, propriamente dita, mas da Bíblia ouvida através das pregações, através das mensagens, dos sermões que a gente escuta nas nossas igrejas ou nas igrejas dos nossos irmãos. E quanto disso nós temos praticado, né? A gente lê tanto sobre Cristo, falar em dar outra face, em encaminhar mais uma milha, em entregar a capa quando alguém te pedir a túnica. Mas a gente não consegue fazer nada disso. A gente não consegue abraçar o miserável, a gente não consegue perdoar o ímpio. Porque no fundo a gente se acha melhor. A gente veste uma hipocrisia, uma atuação, um personagem de piedoso, mas no fundo a gente não é. Isso é algo que às vezes me pega demais, sabe? Isso atrelado a muitas crises emocionais, a muitos aspectos complicados que a vida nos apresenta. É difícil. E sabe que, sendo muito franco aqui, como é um vídeo bem honesto, bem vulnerável, eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu jamais imaginava que, alguns anos depois, quase 5 anos depois do meu encontro com Ele, do meu processo de conversão, eu jamais imaginava que eu estaria hoje como eu estou. Eu lembro que quando eu encontrei com Cristo, eu encontrei com Ele porque eu não tinha outras opções, já tinha tentado muitas coisas. E muitas delas deram certo, mas eu estava num ponto de inflexão em que as coisas estavam dando muito errado e eu precisava de uma solução e eu não tinha outra solução além de algo sobrenatural, sabe? Além de algo que transcendesse a mim mesmo, que fosse maior do que eu. E eu encontrei isso em Cristo. Cristo foi essa possibilidade. Era como se ele fosse um bilhete premiado. Eu encontrei o meu tesouro, mas não no sentido que a música diz. Eu encontrei o meu tesouro porque eu achei que ele fosse me prosperar, me enriquecer, me dar uma família. E tudo aquilo que eu tanto sonhava ter. E 5 anos depois eu tô aqui sem nada disso que eu esperava ter. Mas eu continuo com ele. Porque eu aprendi que não tem pra onde nós irmos. Pra onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde mais eu posso ir além de estar contigo? Pra onde mais podemos ir? A vida é difícil mesmo. E Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Alguns recebem suas recompensas nessa terra. Outros vão ter que esperar pela eternidade. E dizer que isso é fácil não é. Mas esse é o preço da fidelidade. Muitos buscam a Cristo como eu busquei. Como se ele fosse um bilhete premiado. A resposta para as nossas dificuldades. Alguém que nos dá dinheiro quando a gente precisa pagar conta. Alguém que cura nossas doenças quando a gente recebe um diagnóstico. Que restaura nossos relacionamentos quando eles são quebrados. Alguém que resgata a nossa família quando ela está perdida. Mas mais do que isso, ele é o nosso Salvador.
E é muito triste quando a gente perde a alegria da salvação, porque essa devia ser a maior alegria que nós deveríamos, como cristãos, experimentar. Não as alegrias dessa terra. E eu confesso pra vocês que às vezes eu fico triste por não receber as coisas que as outras pessoas recebem. Mas isso é o preço da fidelidade. Tudo tem um preço e a gente tem que escolher qual é aquele que a gente quer pagar. Afinal, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, para que vão e deem frutos, e para que meu Pai seja glorificado através de vocês. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. E acaba que a gente não tem outra escolha. Para onde nós vamos? Se foi Ele que nos criou e nós pertencemos a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, por meio dele são todas as coisas. E eu queria que você refletisse sobre tudo que eu falei aqui. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco desconexo, mas eu sei que vai fazer sentido para você, que talvez esteja passando por um tempo de dificuldade como eu tenho passado. E tem dias que são mais difíceis mesmo, como os dias de hoje. São dias realmente vivos em que você tem pensamentos muito ruins. Pensamentos que você não gostaria de ter, sabe? Como Elias na caverna. Senhor, maldito seja o dia que eu nasci, eu não sou melhor que os meus pais. Tira minha vida. Me leva daqui. Acaba com essa dor, com esse sofrimento, mas... será que é o que realmente queremos? O cansaço nos aprisiona, o cansaço nos esmaga. É difícil de lidar com ele, querido. E o inimigo das nossas almas, ele tá o tempo todo fazendo uso disso. Ele tá o tempo todo vendo o que a gente tem passado e se aproveitando dessas pequenas lacunas que a gente não preenche com Cristo para preencher com dúvida, com angústia, com dor. E eu passo por tantas experiências sem sentido. Algumas que até hoje eu pergunto, Senhor, por que isso aconteceu? Eu não tenho a menor resposta, eu não vejo o menor sentido. Muitas pessoas dizem pra mim, isso que você tem passado é experiência, é aprendizado, mas... e quando você passa por coisas, por situações em que você não consegue entender a lição que aquilo teve pra sua vida, qual é a aplicabilidade disso? Qual é o teste? Eu sei que nós não somos provados para provar nada para Deus, nós somos provados para provar para nós mesmos, que às vezes somos incapazes de dar conta de determinadas coisas. Mas e quando essas experiências não têm sentido algum? Parece que elas só vêm realmente para te fazer sofrer. Mas isso nos dá uma oportunidade. E a oportunidade é única. Nós só vamos ter uma vida para adorar a Deus em meio ao sofrimento. Porque na eternidade, ele vai acabar. Não haverá nem mais morte, nem choro, nem tristeza e nem dor. Essa é a promessa que a gente encontra no livro de Apocalipse, que o Senhor revelou a João na ilha de Patmos. E é nisso que eu me apego. Que um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda injustiça, toda corrupção, toda impiedade, toda traição, toda tristeza. Tudo vai acabar. Mas enquanto ele não vem, a gente permanece. Se você tá tendo um dia difícil, o que eu tenho pra te dizer é: fica firme. Falta pouco. Falta pouco. Não se esqueça. Jesus é o centro. Até mais.